Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o portal do parceiro da plataforma do iFood, porque eu sei que muita gente entra e não entende muito as informações que esse portal nos passa. Bom, para você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito do canal, então assiste esse vídeo até o final e se você se identificar com o conteúdo, aproveita, se inscreve e deixa o seu like. E para você que já é o nosso seguidor, por favor, hein, não deixa de dar o seu like também. E aí, vamos lá assistir? Bom, gente, vocês já viram que hoje já tenho a presença ilustre do meu marido Caio e ele vai ajudar a gente a fazer essa análise, né, do portal do parceiro, porque ele entende muito melhor e consegue explicar muito melhor também para vocês todas as análises que a gente pode fazer nessa plataforma, né, amor? Isso mesmo. Lembrando que a gente vai fazer pelo computador, mas quem não tem o computador pode usar o celular. Porque as mesmas informações estão lá no celular também. É isso mesmo, é só acessar o site do portal, colocar o seu login e você já vai conseguir ter todas essas informações que aqui a gente vai analisar com a nossa loja, mas que você pode fazer essa análise com a sua loja. Bom, então a gente vai gravar a tela do computador, o Caio vai fazer a análise das opções que tem lá no portal do parceiro para que você possa entender melhor essa plataforma, que é muito importante para ter um crescimento da sua loja. Então aqui a gente já tá, esse é o início do portal do parceiro. Aqui já tem algumas coisas legais. A primeira coisa é guia de recomendações, tá? No guia de recomendações, quando você abrir, a própria plataforma vai te dar opções do que fazer para melhorar o desempenho. E basicamente, a melhor empresa, o melhor lugar para falar sobre o que melhorar é o próprio iFood. Claro. Porque além deles serem quem desenvolveu isso, eles estão olhando todas as lojas, né, que estão aqui e que desempenham melhores, então eles conseguem analisar melhor os dados, eles têm a tecnologia, eles têm tudo em mãos para falar o que dá certo e o que não está dando certo. Então, as recomendações, fazer o que está lá. A última atualização, recomendação que a gente fez, na verdade, né, era colocar o retirado em loja. A gente colocou, a gente não tinha a opção do cliente retirar. Faz 2 dias que a gente colocou, então a gente ainda não teve nenhuma retirada de fato. Mas o que eles alegavam ali como recomendação era, a primeira coisa, que o cliente não paga o frete. E isso vai ajudar também, talvez, o cliente que mora mais perto, alguma coisa assim, pode vir aqui e fazer a solicitação de retirada e economizar um pouquinho e incentivar mais o cliente a poder comprar mais com a gente. Tá? Geralmente, os restaurantes de loja física têm essa opção já de imediato, porque você tá lá, o cliente vai fazer a retirada. Então, o iFood também passa essa opção. Como nós não temos uma loja física, é somente delivery, a gente não tinha se atentado que a gente poderia fazer essa retirada, né? Sim. Então, o Caio, fuçando ali na plataforma, acabou ali tendo essa visão e já deixando disponível a parte de retirada aqui também para os clientes, para retirar aqui no nosso endereço. A gente não tinha ativo, mas a gente tinha clientes que entravam em contato com a gente, né? E tinha alguns que já vinham retirar na loja. Então ele ficava esperando lá, né, lá embaixo na portaria, e a gente descia para entregar. Então era uma demanda que realmente tinha, é pouco, mas tinha, mas agora já está ativa oficialmente aqui na plataforma. Sim. Então isso também pra gente pode gerar em algum momento uma venda maior com um lucro melhor. Como? Esse cliente vindo até a loja, a gente consegue passar o WhatsApp, o nosso cardápio. Se ele já veio, a gente consegue fazer com que ele volte e às vezes nem compre pelo próprio iFood. A vantagem nisso, dele vir até aqui, é a gente conseguir cativar ele e talvez ele não compre novamente pelo iFood e compre direto com a gente. A gente apresenta nosso cardápio, ele interage direto no WhatsApp, e isso a gente não precisa pagar a comissão do iFood. Então ali, você querendo ou não, já é um dinheiro a mais que a gente deixa de... A gente perde, né? Na teoria. Ou a gente ganha mais, né? A gente vai então lucrar. essa é uma vantagem também. Então a gente acaba ganhando dos dois lados. Às vezes é um cliente que a gente acaba pagando aí uma entrega grátis, dependendo do seu primeiro cliente.
Então a gente tem todas essas coisas que a gente tem que avaliar e é um bônus a mais. Esse foi a nossa última recomendação, mas vão ter várias ali dependendo do seu nível de como está a sua loja. É isso. Então, por isso que é importante a gente entrar sim, sempre no portal do parceiro e analisar todas as informações que o iFood está passando, porque como o Caio disse, o iFood é a principal ferramenta para a gente poder entender como melhorar ainda mais a nossa loja dentro da plataforma deles. E só um adendo que eu vejo muitos canais de lojas e o pessoal reclamando do iFood, que o iFood não quer que eu venda, o iFood atrapalha minhas vendas. Não só canal, né? Muitos comentários na internet também. Muitos. Porque é muito fácil criticar. Mas assim, é um ponto muito simples, gente. A ferramenta, o iFood, a empresa, ela lucra em cima do nosso lucro. Então assim, quanto mais as lojas vendem, mais o iFood ganha. É uma conta simples. Eles querem ter lucro. Então qual o sentido do iFood fazer com que sua loja venda menos? Não existe. Eles querem com que a gente venda mais e cada vez mais. O que acontece eles incentivam lojas que entregam mais e melhor para os clientes deles, para poderem eles ganharem mais. Então, se a gente segue tudo isso também, é uma forma da gente mostrar para a plataforma que a gente quer vender mais e trabalhar em parceria. E isso vai fazer com que eles nos incentivem. Quantas vezes a gente aqui direto, a gente abre o iFood de clientes, né, o aplicativo de clientes, e vê qual posição que a gente está. Se a gente está lá em cima, se a gente está lá embaixo. E quanto mais lá em cima, mais fácil o cliente visualizar isso, visualizar a nossa loja e comprar da gente. Então, como que a gente faz isso? Aplicando o que a própria plataforma pede para a gente aplicar. É isso. Então aqui já tem as suas recomendações. Faça o que eles pedem. Tenho medo, moro em casa, não quero que a pessoa venha. Não tem problema, gente. A gente entende. Isso aqui, a parte de retirada, é uma coisa que você tem que colocar, mas assim, não obrigatoriamente. É opcional, né? É opcional. Era a última coisa, tanto que a gente demorou muito tempo para criar essa confiança, para poder colocar. Então, assim, sinta a segurança. Onde você mora, se o bairro não é legal. Se você não sente seguro ficar muito tempo sozinho em casa e não quer correr esse risco, não coloca. Simples. Vai no entregador, é muito tranquilo, não vai atrapalhar em nada, tá? Até porque até agora a gente trabalhou dessa forma, somente com o entregador vindo fazer a retirada. Então, olha só a performance que a gente tem, mesmo sem essa retirada em loja. Então, para você que de repente tem esse medo, tem essa cisma por fazer, né? Às vezes a maioria é mulherada que tá em casa para ter a sua renda, tem medo, né, de receber ali clientes na porta de casa. Então, se você tem esse medo, se você tem essa cisma, não faça, porque não vai mudar em nada a sua performance na plataforma. A entrega para retirada vai só dar uma a mais, né? E isso a gente ainda vai analisar porque é algo novo. Então, conforme for acontecendo, a gente também vai falando aqui para vocês. E não coloque a sua segurança em risco. Com O principal certeza. é a sua segurança. Com certeza. Então, depois daqui, hoje a gente já está com a loja aberta, né? A gente tem 2 pedidos. Aqui, a primeira coisa que ele coloca aqui é o início, né? Vou botar aqui para vocês verem. Essa parte é o início. Então, os destaques, aqui eles explicando os serviços, tudo bonitinho, explicando pra gente como funciona. Hoje, como que tá a nossa loja, os pedidos do mês, o ticket médio, os pedidos do dia, o ticket médio do dia. Aqui o desempenho do dia anterior, né? Hoje a gente está gravando na quinta. Esse aqui o desempenho da quarta-feira, como que foi. Então, a gente teve 17 vendas. 11 de clientes novos, aqui é dos últimos 7 dias. Então aqui a gente consegue avaliar bem legal tudo que tem acontecido. Esse daqui é a primeira coisa que eu quero mostrar, o desempenho da loja por dias, né? Então isso aqui é interessante para a gente avaliar quanto que a gente vai ficar os dias abertos, os dias fechados. Eu preciso tirar uma folga. Então ele separa por final de semana, que é sexta, sábado e domingo, porque são os dias que mais vendem no comércio nosso, que é o de alimentos. Então a gente consegue ver aqui na nossa loja, por exemplo, a única coisa é que o sábado perde para a segunda-feira, mas a sexta e o domingo são os nossos melhores dias, né? Tanto em quantidade quanto em valores.
e os dias na semana. Então aqui uma estratégia que a gente adotou, já visualizando isso aqui, foi as quintas-feiras vão ser os dias de folgas oficiais. A cada 2 semanas a gente vai parar e fechar a loja numa quinta-feira. É isso. A gente, quem tá acompanhando, eu tô fazendo uma série, 30 Dias Comigo, que é um vlog que eu sempre coloco aí tudo que acontece no meu dia a dia, dentro ali, tanto de casa, tanto com o iFood, né? E a quinta-feira passada, que foi a última quinta-feira do mês de abril, eu peguei o dia de folga. Mas não fechamos a loja, né? Não, eu fiquei porque eu já vinha de um período descansando, então eu podia manter a loja sem problemas. E aí o Caio ficou comigo, e aí como a gente estava os dois já trabalhando na loja, ele já pegou como monta todos os pedidos, então ele achou melhor, não vamos fechar, porque é a última quinta-feira do mês, pra gente fazer um faturamento legal no mês. Eu vou ficar, porque eu já tive ali os meus dias de descanso e você vai descansar. Eu fui visitar meus pais, enfim, fiquei o dia ali um pouco mais de bobeira, né? E ele ficou aqui com a loja aberta. Porém, a nossa ideia é, a partir desse mês, né, mês de maio, a gente já fazer essa estratégia de fechar de fato, tá? A gente ter o nosso dia de descanso, o nosso dia de ficar ali no sofá, largado, comendo alguma coisa ali, assistindo uma série, um filme, comendo pipoca, comendo besteira, ou até mesmo sair, ir para algum lugar. Fazer qualquer coisa, né? Ter um dia de lazer é o nosso dia. Ter então, um dia para desligar, né? Eu acho que é importante para até a cabeça ficar boa, até para ter novas ideias. Numa dessas a gente sai, descobre um prato diferente, uma maneira diferente de atender. Sabor, né, que combine. E a gente gosta muito ali de comer, de realmente sair para comer, exatamente para isso, para descobrir sabores novos, novos paladares. Então isso também é importante aí para nossa parte de criatividade, né? E aproveitar que essa, inclusive, era a dúvida, uma pergunta da Renata Ross Cakes. Ela fez no nosso vídeo de terça-feira. No vlog, isso. Ela perguntou, ela falou que ela tá 2 semanas sem parar, que ela faz tudo sozinha, né? E o cansaço tá batendo. É isso mesmo, Renata. Vou dar aqui a nossa briga de 1 ano, que a Gabriela ficou muitas semanas sem parar, e era uma briga que ela tinha que parar, tinha que descansar. Eu conseguia arrancar ela de vez em quando no almoço, mas aí chegava 4, 5 horas da tarde e ela abria a loja de novo. Então assim, ela não desligava. Eu entendo, vou ser muito honesto, a gente trabalha uma vida inteira como CLT para outros, e a gente se mata de trabalhar para outros, e de verdade, se a gente se mata para os outros, pra gente, eu acho que a gente tem que fazer o dobro. Mas sanidade mental, descanso, tudo isso é necessário, inclusive trabalhando pra gente, porque se a gente surtar e pirar trabalhando pra gente, não tem salário amanhã, porque ou a gente trabalha ou não tem salário. Então tem que ter um equilíbrio, tá? Então assim, analisa, puxem aqui esse relatório, olhem ele e olha, por exemplo, são 347, são 10 pedidos. Se a gente tem uma média de 110 pedidos aqui, fazendo uma conta bem por cima, tá? 10 pedidos não é 9% de diferença, tá? Então a gente vai ter uma energia melhor para trabalhar 90% dos outros pedidos. Então, pegando como exemplo agora essa nossa última semana, a Gabriela folgou na quinta. A gente veio numa batida do feriado, sexta, sábado, domingo e segunda, de praticamente 20 pedidos todos os dias. Era o tempo inteiro fazendo brigadeiro, a gente não parava, a gente acordava, arrumava o que tinha que fazer, começava a almoçar, começava a tocar pedido, a gente nem terminava e não parava, era até o final do dia, indo até meia-noite, 1h. Então assim, analisar aqui, conseguir entender qual dia é ideal parar, porque assim, a gente consegue analisar e tirar o melhor dia para isso, né? Então qual dia vai afetar menos o meu negócio? E se tem alguém, esse caso a gente está falando da Renata, por exemplo, que ela trabalha sozinha na loja dela. Então assim, ela para e fecha assim a sua loja. Fecha a loja, Renata. Se você for ver o comércio de rua, muitas lojas ou fecham no domingo ou na segunda, pizzarias não abrem na segunda-feira, no domingo tem padaria que abre até meio-dia.
Então todo mundo para algum momento para descansar, a gente também precisa, tá? Então coloca lá na plataforma qual que é o melhor dia, põe que não vai abrir e ótimo, é isso, temos que descansar, tá bom? Então aqui essa é a primeira parte, aqui tem muita coisa legal, muitas dicas, tem cursos, tem eles explicando como impulsionar, deem uma olhada, tem muita coisa interessante, muita coisa simples de se fazer, que a gente pode fazer de casa, que a gente pagaria caro em cursos e é que eles conseguem entregar isso pra gente, tá? Muito melhor do que você às vezes comprar curso na internet com pessoas falando mais do mesmo, as mesmas coisas que você sabe, e às vezes o próprio iFood vai te dar todas as informações que você precisa. Então sempre eu falo aqui, Gabi, vale a pena comprar curso para eu poder impulsionar mais, para eu entender melhor o iFood? Gente, eu não indico comprar cursos, porque o que você vai aprender na raça, isso é um fato. Mas o iFood também te dá muitas informações e muitas dicas para que esse caminho ele seja mais fácil. E a maioria do que as pessoas falam nesses cursos tá tudo no YouTube, tá, gente? Não tem mágica, não tem milagre. É otimizar e basicamente as pessoas pegam as informações que estão aqui, tá? É isso. Então agora, o que eu acho uma das partes mais interessantes é a aba de desempenho da sua loja, tá? Você vai ver que aqui em cima ele tem 4 opções. As notas, né? As estrelas no período, as operações, vendas e cardápio. Vamos por notas. A gente está com a nota 4.9. Não tem reclamações, não tem atrasos reportados. 5 estrelas. A gente tem aqui não chega a dar quase nada de quantidade, tá vendo? Tem um comentário 2 estrelas, 1 estrela, 3 estrelas, 4 estrelas. Esse 1 estrela, inclusive, a gente tá contestando. A gente contestou. Um cliente reclamando de um produto que a gente nem vende, né? Ele falou que ele pediu um produto e não existe na nossa loja. Ele queria um pedaço de bolo caseiro. E eu não tenho bolo caseiro, eu só tenho bolo de pote. Então, ou ele entendeu errado na hora de fazer o pedido, ou ele confundiu com outra loja. Enfim, gente, eu só sei que a gente recebeu essa avaliação com nota 1 e a gente ficou de boca aberta. E outra coisa também que a gente recebeu da nota de 3 estrelas é que a cliente reclamou que tava muito doce. Na verdade, esses 3 estrelas a gente só queria agradecer, porque a ideia, né? Uma loja que vende doces. Ser muito doce. Ser doce. Eu dou muita risada, hoje eu dou risada. Eu já fiquei muito brava com as avaliações do iFood no começo. Mas hoje em dia eu já entendo o que eu vendo, eu sei o que eu vendo, eu sei que a maioria gosta, que a maioria elogia. A gente tem a média ali de 5 estrelas lá no iFood, quando você entra lá na loja, ela tá lá. Eu sou uma loja 5 estrelas. Então, assim, eu entendo que às vezes o paladar da pessoa é muito sensível e vai achar extremamente doce, mas eu vendo doces. Então, é isso. E meu coração tá tranquilo e aí a gente até aceitou esse comentário, até mesmo como um elogio, porque se é doce, é extremamente doce, eu vendo doce mesmo. Então eu até deixei esse comentário, nem pedi moderação, porque é isso. Agora o senhor ali, o rapaz, enfim, que falou de um produto que eu não vendo, que foram 2 bolos de pote que ele pediu. E aí ele simplesmente reclamou porque ele não recebeu o pedaço de bolo caseiro. Eu não entendi porque eu não vendo pedaço de bolo caseiro. Então por isso que a gente acabou pedindo a moderação desse logo vai sair, comentário, né? Porque não faz sentido, né? Aí a gente tem aqui agora a aba de operações. Aqui operações ele mostra, aqui é basicamente visualizar a coisa que a gente já sabe, a quantidade de pedidos cancelados e o tempo que a gente ficou aberto. Então aqui ele mostra o tempo aberto. A gente teve a nossa loja do que a gente colocou na plataforma 98,5% do tempo de no mínimo 75%, né? E só não ficou 100% porque eu acho que eu já falei aqui, eu deixo meu celular logado e ele automaticamente, quando é a abertura da loja, que é meio-dia, ele já entra, que ele já tá ligado, ele deixa aqui na bancada, ele já entra.
Só que algumas vezes o celular, eu deixo ele carregando e ele acaba a bateria. E quando eu vou ver, ele tá desligado. E se você não está ali conectado no gestor de pedidos, aí entra como se a loja estivesse fechada. Então, por esse motivo aí, não tá 100% da loja. Porque em alguns momentos eu olho, o celular acabou a bateria e eu tenho que ir lá reconectar, porque ele sempre tá conectado no carregador, mas deve ter algum mau contato ou alguma coisa do tipo. Aí eu ligo de novo o celular e aí fica tudo ok. E uma dica para o tempo de abertura da loja é o tempo que você programa. Quando você fecha a loja no meio do dia, você tirou a programação. Então, em vez de só fechar a loja, mudem o horário de abertura e de fechamento. É a melhor cronograma. coisa. É a melhor coisa. Né? Então, hoje, por exemplo, agora é 3h40, a gente vai precisar sair, não vai ficar aqui na loja. Vai lá no horário, no programar horário, na sua loja. E, ó, vamos voltar aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Então, tá aqui programado, hoje é quinta-feira, certo? Então, tá aqui que a gente vai ficar aberto do meio-dia às 11h59. Então, eu preciso sair, vou sair 4 horas. Eu venho aqui e altero o horário de abertura da loja. Então eu coloco que eu vou ficar aberto, vou sair às 4, vou voltar às 6 horas da tarde. Então eu venho aqui às 18 e confirmo. Isso faz com que eu estou sim colocando os horários, estou preenchendo os horários que eu estabeleci junto com a plataforma, tá, gente? E outra coisa, quando você fecha a loja, assim, é automático, a plataforma entende que você não está disponível e o que ela estava te impulsionando na listinha dos clientes, então o iFood acaba não te impulsionando, porque toda hora você vai lá em fechar a loja, ele vai te colocando cada vez mais para baixo naquela listinha de clientes, e aí por isso que às vezes você acaba não tendo ali um destaque tão grande. Então quando você coloca ali, estipula o horário, o iFood vai entender que você vai abrir naquele horário, e quando você abrir, ali ele já vai continuar te impulsionando. Então, a gente acabou descobrindo isso, tanto uma dica de um amigo nosso que já trabalhava no iFood, e na raça a gente também começou a entender que é melhor fazer dessa forma. E a plataforma que a gente falou no início, ela vai impulsionar, ela ajuda a impulsionar a gente, né? E eles não vão impulsionar quem não está disponível, também é disponibilidade. Se a gente parar para olhar, as principais lojas que estão sempre lá em cima, geralmente são as lojas físicas, que têm horários obrigatórios. Então eles têm que estar abertos. Um McDonald's e um Habib's da vida, né? Todos eles. Então eles estão abertos o tempo inteiro. Eles estão sempre disponíveis. Então por isso também que eles estão lá em cima. Porque o iFood sabe que eles vão impulsionar aquela loja, o cliente vai pedir, o produto vai ser entregue. Aí temos a operação que a gente acabou de falar. Vamos para vendas. Isso aqui também é legal, você consegue mudar por tudo, tá, gente? Baixa o relatório, se não quiser olhar pelo computador. 14 dias. Eu uso geralmente os últimos 30 dias e os últimos 3 meses, tá? Porque os últimos 30 dias para avaliar como foi o mês, isso é legal para fazer sempre no final do mês, quando o mês acabou, ali dia 1, dia 2, você consegue avaliar bem. E os últimos 3 meses para você entender melhor a longo prazo o que você está fazendo, tá? Então a gente tem aqui por datas, tá avaliando legal no período, quantidade de pedidos no período e o valor total de vendas, tá? Aqui é super interessante também, né? Então aqui é mais do mesmo pra gente analisar aqui, ó. Falamos da quinta-feira, tá vendo? Nos últimos 90 dias, ele tá mostrando pra gente melhores e piores dias. E o melhor dia é o domingo, que a gente já sabe, já tinha visto lá no início, com 215 pedidos no total. Desses 3, a gente tá falando de 3 meses, tá? Ele tá analisando a técnica dos 3 meses. Então ele só reafirma aquilo que a gente tá tendo. Segue uma média. Lógico, vão ter dias melhores, dias piores. Teve uma semana que eu não pude abrir a loja no sábado, no domingo. Vai afetar, lógico. Mas quando você joga no período de 3 meses, diminui um pouquinho esse afetar. Então ele meio que volta a reequilibrar, tá? E um muito interessante é por horário.
Por quê? Porque faz com que a gente fique mais atento naquele horário, a gente se prepare melhor. Então, usando aqui a nossa loja, a gente consegue visualizar que depois das 7, praticamente 2 pedidos por hora. Até a meia-noite, 1.9, 2, 1.9, 1.9, 1.8. Então é um horário importante pra gente. E ali depois do almoço, né? A gente tem um entre as 2. Entre as 2 e as 4 saíram uma média de 3 pedidos nessa hora. Por que isso é importante? A gente trabalha em casa. Então a gente também deixa coisas da casa pra gente fazer durante o dia. Ou até mesmo pra descansar, tá, gente? A gente estava conversando isso ontem à noite, a gente criar o horário de almoço, né, de quem trabalha na rua ser o nosso. Então a gente vai pegar, por exemplo, aqui entre as 4 e as 6, 7 horas mais ou menos, a gente divide. Tira para fazer coisas, para ler, para descansar, para dormir, para fazer o que quiser. Né? Então a gente vai dividir esse horário entre nós dois e cada um vai assumir a loja por 1h30, o outro para e descansa. Por quê? Porque vai ser pouca coisa, vai dar para fazer tranquilamente uma pessoa sozinha e a outra pessoa consegue para se preparar melhor, corpo mais descansado para os momentos mais fortes do dia. Vai estar zerado, vai estar com a energia renovada. Exatamente. Aqui as formas de pagamento, para a gente não mudar muito, porque o desconto ele é o mesmo, o único que vai diferenciar é no Pix ali, mas não muda, porque ele vem separado, a gente consegue visualizar na forma de pagamento. Isso. Mas é mais uma forma de visualização, tá? Então aqui a gente analisando o cardápio, tem 2 opções. Ele vai avaliar comparando com a concorrência e só da sua loja, né? Da nossa loja. O legal de olhar com a concorrência é para a gente entender se a gente tem um gap, se a gente tá melhor, tá pior. O ideal é a gente sempre se comparar com a gente mesmo, mas olhar o que a concorrência está fazendo é fundamental. Tá? Eu sei que a gente que trabalha em loja sabe muito bem o que é gap, mas muita gente que não trabalhou em loja explica o que é gap. Gap são furos, locais onde a gente pode crescer, tá? Gap seria buraco, né? É um buraco ali onde a gente tem potencial para crescer mais, né? A gente está falhando em algum lugar. Então, olhando aqui, vamos olhar primeiro com a concorrência. Então, a gente teve 13 mil visitas. A gente teve um crescimento em cima da concorrência de 8%. Né? A gente está 8% acima da concorrência de visitas para as visualizações, né? Que é quando os clientes olham um ou mais itens na nossa loja. Então, comparado agora itens na sacola, quer dizer que o cliente foi, pegou e colocou ali na sacolinha para comprar. Ele adicionou um item na sacolinha. Isso. A gente teve 19% dos clientes fizeram isso e na concorrência 17%. Então quer dizer que ele adiciona itens na nossa loja a mais que o da concorrência. Ótimo. Revisão do pedido, ali quando o cliente adiciona na sacola, vai para a última tela, ele revisiona ali para adicionar alguma coisa. Tivemos 17% dos clientes fizeram isso e 16% a concorrência, quer dizer que tivemos 1% a mais. E nos concluídos, dos 13.977, a gente teve 1.095 vendas. 1% acima da concorrência, 8%. Né? Agora, isso também muito bom, quer dizer que os clientes, mesmo a gente sabe, na nossa loja, tá, gente? A gente sabe que o nosso produto, ele tem um custo maior, um preço médio mais alto, a gente sente que o cliente está comprando. Ainda isso é legal. assim, ele mesmo compra assim, com a gente, mesmo tendo... Passa confiança, isso passa por uma descrição bacana do nosso produto, pelo tamanho, pelo peso. Às vezes a pessoa vê lá um produto idêntico, né? Na teoria. Botar lá o bolo de pote. Um é 20, um é 15. Por quê? Né? Em 2 lojas diferentes. Então, se você vê a descrição, esse daqui tem 250 gramas,
esse tem Nutella, esse vai em um morango, esse... Então, quando você descreve tudo isso, isso gera valor ao produto. E é muito importante uma descrição atrativa para o cliente, porque é ali que você vai vender teu peixe. Você precisa colocar exatamente o que você coloca no seu item. Então, se vai morango, se vai Nutella, especificar que realmente é a Nutella, a original, não é paralelo, porque o cliente bate o olho, querendo ou não, ele sabe que a Nutella é cara. E ele sabe, então, que aquele item vai ser caro por conta disso. Vai gerar valor, né? Exato. Aqui eu já mudei, tá? Pra gente visualizar o cardápio pra nossa loja. Então, o número é o mesmo, né? Aí a gente vai estar avaliando referente ao período anterior, né? Então, a gente vai perceber o crescimento da nossa loja. Então, a gente teve 13% acima de visualizações, 5% acima de itens na sacola, 4% acima de revisão e 1% acima de concluídos. A gente ainda está vendo o período de 3 meses, correto? Isso, então, o período que ele está comparando é os 3 meses anteriores. De 3 em 3 meses, tá? Aqui algumas coisas interessantes da gente olhar. Eu tive 1% de crescimento de pedidos concluídos. Só que eu tive 13% de clientes que colocaram itens a mais, né? Eles visualizaram 13% a mais. Sim. Né? Então, assim, eu tenho ainda 12% de clientes que eu posso correr atrás dele. Então, alguma coisa eu posso entender. Uma parte realmente eu sei que é por preço, não sei quanto, mas a gente tem essa noção. Então a gente tem que tentar melhorar sempre o nosso cardápio para o cardápio ficar mais atrativo, para quanto mais atrativo esse número aqui de concluídos fique o mais próximo possível desse de visualizações, tá? O percentual que cresce, porque é isso que vai fazer alavancar as nossas vendas. Descendo um pouquinho, esse daqui é muito legal, tá? O consumo do cardápio entrega. Aqui, na verdade, é os itens que venderam. Então, a primeira coisa, antes de você avaliar isso, dá uma olhadinha se não tem nenhum item pausado. Se tiver um item pausado, ele não entra nesse relatório. Então, despausa esse item. Mas eu tinha a Coca-Cola e acabou a Coca-Cola. Despausa ele para você avaliar se vale a pena você investir mais na Coca-Cola ou investir menos na Coca-Cola. Isso é interessante, tá? Então a gente olhando aqui, eu coloco sempre do buscar item do mais vendido, tá? Então aqui a gente tem do mais vendido para o menos vendido. Eu prefiro olhar sempre do mais vendido. Uma das técnicas de vender mais é dar mais suporte, dar mais visibilidade para os itens que mais vendem, tá, gente? Se é o item que mais vende, se é o item que os clientes mais querem na minha loja, para que eu vou deixar ele escondido? Eu preciso faturar, é simples. Então, olhar isso daqui, colocar ele no cardápio o mais atrativo possível. Mais para cima possível. Quando a gente fala de atração, nesse caso a gente não tem vitrine. A nossa vitrine é o nosso cardápio. Então o cliente vai bater o olho primeiro e vai ver o item que é mais vendido. Então, na linha ali de cardápio, as categorias, você precisa identificar exatamente esses itens mais vendidos para você posicionar melhor esses itens lá no seu cardápio. Então, por exemplo, no nosso cardápio, os copos da felicidade, eles estão a primeira linha de produtos. Se você olhar aqui nos itens mais vendidos... Depois dos combos. Entre os 5 itens, são 4 copos da felicidade, né? Então começa com Kit Kat, Especialista, Morango, Ninho e Rafael. Algumas coisas que a gente consegue visualizar. Então a gente teve 289 copos de Kit Kat. São 90 dias, praticamente 3 copos por dia. Né? Fazendo uma Quando média eu assim... falo que é o Kit Kat que mais sai, é porque ele é o que mais sai, gente. Então, algumas coisas que a gente pode tirar. Primeira coisa, a gente tem que entender. O Kit Kat nunca pode faltar, né? Então, os itens que vão nesse copo nunca podem faltar. Tem que sempre ter uma quantidade boa, tá? Então, quanto menos eu gastar nesse copo, melhor. Então, a gente encontrou agora recentemente uma promoção do Kit Kat. Foi aniversário de um hipermercado. Do Atacadão. Do Atacadão.
Não é nem hipermercado, é o atacadista, né? é. Então, achamos uma promoção, gente, a gente comprou acho que 12 ou 14 caixas de Kit Kat a R$ 1,79. Ontem a gente foi no mercado, o mesmo Kit Kat, R$ 2,49. Então, assim, fizemos uma compra longa para poder abastecer e ter um lucro maior. Delícia da Especialista, o segundo, o Delícia de Morango. Explosão de Ninho, bolo de pote. É aquele bolo, pra você que não assistiu ainda o vídeo que a gente precifica o bolo. Esse é o que a gente precificou. Que a gente fala do bolo, como monta. Eu vou deixar o card aqui. E se você ainda não assistiu, eu explico certinho como que faz esse bolo, qual a receita que eu utilizo. Tudo bonitinho e ainda no final tem a precificação dele. Sim. Como a gente precifica pra ganhar dinheiro vendendo ele. Então, esses itens, as coisas interessantes de se fazer. O item que a gente tem, que a gente sabe que vende bem, a gente precifica ele melhor, para ter um lucro bacana em cima dele. Coloca ele no nosso cardápio bem atrativo, então coloca ele em destaque, coloca ele sendo o primeiro item ali da nossa parte, da nossa categoria. Então esse aqui, ele vai, o Explosão de Ninho, ele entra na categoria bolo de pote. Então, o ideal é ser o primeiro. É o que mais vende, é o que mais dá lucro. Vai ser o primeiro, vai ser o que vai chamar atenção. E outra coisa também que a gente faz, a gente coloca o Explosão de Ninho nos combos. Então, tem o combo com Coca-Cola, eu tenho Explosão de Ninho. Vai ter também. No combo de Coca-Cola. Seguindo a ordem, a gente tem aqui o Delícia de Rafaelo. Que é recente, teoricamente, dos outros copos. A gente colocou ele... a gente abriu a loja em maio, a gente colocou ele em setembro, outubro, mais ou menos, pra loja, não lembro direito. Mas é um doce muito específico também, gente. Ele é muito coco, é um doce bem específico, é um doce que é um pouco mais caro, porque ele vai o Rafaelo em si. E a caixa de bombom de Rafaelo vem 9 bombons Rafaelo. E a média que a gente acha é R$14,90. Todo mundo sabe que custa comer Rafaelo. E isso agrega valor ao produto. E quem gosta de Rafaelo gosta de verdade. Então é um ponto positivo também. O Delícia de Rafaelo, por ele ser muito, muito específico, tem muita gente que não gosta de coco. É isso que a gente estava falando. Eu não vou dar tanto destaque mesmo ele saindo bem, mas comparado com os outros itens, os copos, ele é o que menos sai. Então ele mantém-se ali com uma descrição muito boa para quem gosta de coco saber exatamente o que está comprando. Também isso vai influenciar no nível de avaliação do nosso copo, né, do nosso item. Porque se a gente vende um desse e a pessoa desavisadamente acha que não tem tanto coco, ela não vai gostar. Né? Porque é um público específico que gosta de coco. Então isso é importante. Isso é aquele link de fazer uma boa apresentação de itens específicos para as pessoas específicas que querem aquilo, comprarem certo e darem valor àquele item. A gente veio para a tortinha de limão aqui em sexto lugar no nosso cardápio. Também é um produto um pouco mais barato. Então a gente também tem esse apelo, né? A gente vê aqui que foram 78 vendas. O valor já cai bastante, né? Se você for ver os itens de cima, 2.500. O valor somado 864, porque é um item mais barato. Então é um item que às vezes ele entra como complemento. É um item que entra... sempre ele mais alguma coisa. É um adicional, né? Também entra como adicional. E aí segue a Explosão de Morango, o Brownie com Kit Kat... o Brownie com Ferreiro. Aqui dá pra ver bem, ó, foram menos vendas do Brownie Ferreiro, mais vendas do Kit Kat, mas em valores o Ferreiro é R$150 a mais. Por quê? Porque é um produto mais caro, mas é um produto que na descrição mostra que vai o Ferreiro Rocher. É um bombom bem mais caro do que o de Kit Kat. Então quem tá comprando sabe e paga por esse a mais. Né? Tem as tortinhas, os cones também estão aqui. E a gente seguindo algumas coisas que são legais a gente visualizar. Aqui os combos aparecem. Então a gente já tinha uma Explosão de Ninho lá em cima e tem mais 10 vendas dele nos combos com Coca-Cola. A importância de ter esse item aqui impulsionado. A tortinha de limão estava lá em cima e está aparecendo aqui de novo. Com Coca-Cola também. Com Coca-Cola.
Aqui entra numa parte que é interessante, o valor é menor, porque aparece os itens selecionados e colocados como pedido, não como adicional. Então é importante colocar itens como adicionais, mas eles vendem de todos os jeitos. Então a água, gente, 9 águas. É um item que a gente não tem trabalho nenhum, é só pegar e colocar na sacola. Seguindo as bebidas, muito importante, Coca-Cola, Coca-Cola sem açúcar, o chiclete, o guaraná. Então, os refrigerantes aqui como um todo, eles seguem essa linha de itens simples de se fazer e mostram que eles vendem. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar esses itens como adicionais dentro dos principais. Então, todo copo de Kit Kat, por exemplo, todos os copos da felicidade, quando o cliente abre e vai selecionar o item, ele vai descendo, ele vai ter a opção, antes de fechar, ele vai ter que escolher se ele quer uma Coca-Cola ou não. Quer adicionar refrigerante? Aí tem todas as opções e a água, que são as bebidas que a gente vende. Então ele pode selecionar ou não, porque é um item que ele não é obrigatório, ele é um adicional. Diferente do talher, por exemplo, que aí sim é um item obrigatório, ele precisa selecionar se ele quer ou se ele não quer. Agora as bebidas não, as bebidas não é obrigatório, ele vai adicionar ou não se ele quiser. Mas isso é interessante a gente parar para pensar, né? Sempre que a gente vai em alguma loja, na padaria, no mercado, sempre tem aquela coisinha, aquele negocinho. Quem nunca pegou alguma coisa ali na hora do caixa que tá passando, lembrou de alguma coisa? Então, assim, é muito importante. Isso faz uma diferença muito grande no ticket médio, tá? E no nosso lucro. Por quê? O cliente já está comprando, ele já decidiu que ele vai comprar. Então, se você vende salgado, quem não come uma coxinha, quem não almoça e bebe um refrigerante, bebe uma água. Um suco, né? Um suco. E pra gente, é simples, é só ter ali um lugar para armazenar, a geladeira, vai lá, coloca para vender, só adiciona ele e pronto, não tem trabalho. É só na hora de embalar, pegar e colocar na sacola. E aí você decide se quer aquela garrafinha menorzinha, se quer o refrigerante de latinha, se tem espaço para um refrigerante de 2 litros. O importante é você ter o refrigerante no seu cardápio e mais ainda, não só colocar ele somente como categoria, colocar ele como adicional em todos os itens do seu cardápio. Porque o cliente vai ver que a loja tem refrigerante e vai adicionar. Vamos pensar a gente como cliente. Vamos pedir uma pizza. Pizza sem Coca-Cola. Aqui na nossa casa não existe. Não. Tem que ter um refrigerante, né? Então, assim, se a pizzaria já não tem o refrigerante, grande chance da gente ir para uma outra pizzaria. Né? Então, às vezes o cardápio está confuso, não encontramos, a gente vai para outra pizzaria e pede numa outra que tem refrigerante. Com certeza. Porque, vou ter que pedir em outro lugar ou vou ter que sair para comprar e aí você já desiste de comprar. E às vezes é um horário que os mercados já nem estão mais fecharam. abertos. Então você já não tem essa opção e é muito mais fácil ter essa opção no cardápio. Se não tem a bebida ou é algo que não tem ali, não acha vantajoso, coloca outro item no seu cardápio. Pega nessa sequência aqui dos mais baratos o que mais vende. Então, por exemplo, o Delícia de Kit Kat, depois o que mais vende é a Explosão de Ninho. Coloca a Explosão de Ninho ali como opcional. Isso. Ele tá pedindo um copo para ele. Talvez essa pessoa queira para dar de presente. Ou trabalha. A esposa vai chegar mais tarde, a filha gosta de um bolo. O adicional não significa ser somente bebidas. Pode ser um item no cardápio. E é uma coisa que a gente estava conversando. A gente está conversando sobre isso para fazer. Para fazer no nosso cardápio também. E quando a gente fazer, talvez seja interessante. Se vocês quiserem, a gente vai fazer essa análise. E se vocês quiserem, a gente faz o vídeo da gente fazendo grava. isso. Então já comenta aí. Você quer que quando a gente for modificar o cardápio, porque a gente vai colocar as fotos, então a gente já vai mudar o cardápio nesse sentido e a gente vai fazer mais adicionais também. Então se vocês quiserem, coloca aí nos comentários se vocês querem ver a gente aí montando o nosso cardápio, porque a gente faz um videozinho novamente fazendo, mostrando a tela e a gente comentando o que a gente tá fazendo. Show? Então, assim, a parte de desempenho é isso daqui. Se vocês quiserem, tem muito mais coisa para o vídeo não ficar muito longo. Se quiserem, comenta aí. Se a gente fazer toda a análise de toda essa parte aqui do portal, a gente faz junto, vai mostrando passo a passo. Se você acha interessante, tem dúvida ou quer entender melhor,
Ou do jeito que a gente visualiza, comenta e a gente continua uma série fazendo sobre isso. Um item ali específico que a gente acabou não analisando, né? A parte de cardápios, eu já fiz um vídeo aqui mostrando como adiciona, como muda a foto, mas de repente, se você não viu esse vídeo, tem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, manda lá nos comentários, a gente tenta responder o mais rápido possível, tá? E as coisas mais importantes de análise pra gente alavancar as vendas são essas telinhas que o Caio apresentou agora para vocês, tá? É exatamente nessas telinhas que a gente consegue identificar no que a gente pode melhorar, no que tá ali a loja precisando de uma atenção maior para que a gente tenha essa atenção do cliente e, consequentemente, a gente tenha um maior número de vendas. Bom, e para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Hoje eu tive a ajuda do meu maridão Caio, que explicou aqui toda a parte, né, do portal de parceiros aqui do iFood, já analisou um pouquinho ali a nossa loja para que você entenda e faça análise aí também, tá? Bom, você que assistiu o vídeo até o final e ainda não é inscrito, então aproveita, já se inscreve, já curte também esse vídeo. E vocês, nossos seguidores maravilhosos, não esquece também de deixar o seu like. Bom, gente, é isso e até a próxima.